Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. As inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de agosto de 2024. Provas marcadas para o dia 13 de outubro de 2024. Banca Fundação VUNESP. Nós vamos resolver hoje questões de matemática do concurso realizado pela Banca Fundação VUNESP para a SEMAI Piracicaba, Serviço Municipal de Água e Esgoto, prova realizada recentemente. Cargo analista de suporte técnico. Veja na descrição desta videoaula 30 provas recentes aplicadas pela Banca Fundação VUNESP. Revisem os conteúdos de matemática e de raciocínio lógico para concursos públicos, resolvendo as questões das provas anteriores, cujos links encontram-se na descrição desta videoaula, e também o link da playlist com as resoluções das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das 10 questões da prova realizada para o cargo de analista de suporte técnico SEMAI Piracicaba. Questão número 11. Se 3 impressoras iguais com a mesma velocidade de impressão imprimem certa quantidade de folhas em um período de tempo igual a 1 hora e 50 minutos, trabalhando de forma ininterrupta, então apenas 2 dessas impressoras imprimem a mesma quantidade de folhas nas mesmas condições em um período igual a. Então, vamos para os comentários. Nós temos aqui 2 grandezas, quantidade de impressoras e tempo para imprimir certa quantidade de folhas. Como nós não temos a quantidade, nós temos aqui exatamente 2 grandezas. Logo, uma regra de 3 simples: quantidade de impressoras e tempo. 3 impressoras, 1 hora e 50 minutos, que dá 110 minutos. A pergunta é, se tiver apenas 2 dessas impressoras, vão imprimir a mesma quantidade em que tempo? Então, temos aqui 2 impressoras, X tempo. Logicamente, se nós diminuirmos a quantidade de impressoras, trabalhando no mesmo ritmo, o tempo vai ser maior. Portanto, excluímos já essas 2 opções. Essas 2 grandezas são inversamente proporcionais. Quanto menos impressoras, mais tempo. Então, o tempo será superior a 110 minutos. 2 vezes x é igual a 3 vezes 110, que dá 330. Portanto, x, que vai ser o tempo dessas 2 impressoras para imprimir esta quantidade de folhas, será 330 dividido por 2, que dá exatamente 165 minutos. Transformando em horas, eu tenho cada 60 minutos 1 hora, então 165 minutos. Temos 2 horas e 45 minutos, que é exatamente a alternativa letra E. Concurso da Banca Fundação do VUNESP para a SEMAI Piracicaba, Serviço Municipal de Água e Esgoto. Questão 12. O gráfico a seguir apresenta as respostas dadas por todos os participantes numa pesquisa com idade de 15 até 50 anos. Veja o gráfico aqui. Em que uma das perguntas foi: atualmente você está empregado ou desempregado? Então, veja, nós temos 2 gráficos de colunas representando de 18 a 40 e de 41 a 50, onde nós temos aqui, então, veja, esse gráfico preto aqui é de 18 a 40 e o claro de 41 a 51. Então, nós temos aqui total de participantes. Nós temos 120 de 18 a 40,
E aqui nós temos empregados 100. Desempregados, nós temos aqui, então, de 41 a 50 anos, nós temos aqui 130 de 18 a 40, e de empregados de 41 a 50, nós temos exatamente 50. Portanto, nós temos um total de 400 pessoas, somando os empregados e os desempregados de 18 até 50. Ele quer saber a porcentagem dos que estão acima de 40 anos empregados. Então, nós temos aqui empregados acima de 40, nós temos exatamente esse gráfico de colunas, que representa exatamente 50 pessoas. Então, total de pessoas empregadas com mais de 40 anos, 50. E ele quer saber em porcentagem em relação ao total. Então, nós temos aqui, não precisa fazer regra de 3 simples. Basta fazer a razão 50 dividido por 400, dá 0,125. Multiplicando por 100, eu tenho exatamente 12,5%, que representa letra A. 13. A razão entre o número de cédulas de R$50 e o número de cédula de 20 que se tem é igual a 4/5, sendo que há 6 cédulas a mais de R$20 do que o número de cédula de 50. Ele pergunta qual o valor monetário total, ou seja, incluindo as notas de 50 e incluindo as notas de 20. Então, veja, cédula de 50 dividido pela cédula de 20, eu tenho 6 cédulas a mais do que cédula de 50. Então, eu tenho a quantidade de cédulas de 50 dividido pela quantidade de cédulas de 50 mais 6 igual a 4/5. Exatamente o que o exercício está dizendo. Então, nós temos aqui, fazendo o produto aqui dos meios e dos extremos, eu tenho 5 vezes cédula de 50 é igual a 4 vezes cédula de 50 mais 6. E eu distribuo indo esse 4 aqui, eu tenho exatamente 5 cédulas de 50 menos, passando já para o primeiro membro, 4 cédulas de 50 igual a 24. Esses dois termos que eu posso efetuar, 5 menos 4, eu tenho cédula de 50, 24 notas. Então, tenho 24 notas de 50. Logicamente, eu vou ter 24 mais 6 cédulas de 30. Logo, a quantidade em reais vai ser 24 vezes 50, que dá R$1.200. 30 notas de 20, R$600. Somando esses dois valores, nós encontramos exatamente R$1.800, letra A. Questão 14. Na figura a seguir, tem-se a representação de um jardim retangular, cercado por 2 calçadas formadas por 17 pisos. Os pisos estão representados nessa cor mais escura, então eu tenho 17. Cada piso mede 0,25 metro quadrado. E aqui nós temos o jardim aqui, ó. A razão entre a área da calçada, que é representada por esse 17 piso quadrado, sobre a área do jardim é representado pela seguinte fração. Aqui eu vou resolver independentemente do tamanho de cada piso. Eu tenho, vejam, a área total do calçamento composto por quantos pisos? 17. Contando aqui, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Eu vou achar o equivalente a quantos
pisos corresponde ao jardim. Se vocês observarem aqui, vocês têm exatamente essa medida aqui. Eu tenho o equivalente a quantos pisos? 2, 4, 6. E aqui eu tenho exatamente equivalente a quanto? 2, 4, 6, 8, 10. Então, esta área do jardim corresponde a quantos pisos? 6 vezes 10, 60 pisos. Portanto, independentemente do tamanho do piso, eu vou ter exatamente a razão. 17 pisos da parte escura dividido por 60, que representa o jardim, que é exatamente a letra D. Questão 15. A tabela a seguir apresenta informações sobre os salários pagos em uma empresa, em quantidade de salários mínimos e o número de colaboradores que o recebem. Então, tenho número de funcionários, 5, 7, 5, 3. 5 recebe um salário mínimo. 7 recebe o equivalente a 2 salários mínimos. 5, 3 salários mínimos e 3, 4. Sabendo que o valor do salário mínimo é 1.412, qual a média aritmética simples dos salários que os colaboradores dessa empresa recebem? Pessoal, uma informação importante. Eu tenho resolvido provas da Banca Fundação Vunesp. As questões são todas do mesmo padrão. Portanto, regra de 3 simples, porcentagem, razão e proporção, média aritmética simples estão sempre aparecendo nas provas da Banca Fundação Vunesp. Então, vejam. Total de salário recebidos pelos trabalhadores. Eu vou multiplicar o número de colaboradores vezes o salário. Então, vai dar 1 vezes 5, dá 5. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 4. Então, o total de salários que eles recebem, 46 salários, incluindo todos. Como o salário mínimo corresponde a 1.412 vezes 46, eles recebem no total 64.952. Portanto, a média aritmética simples de cada funcionário vai ser exatamente o total recebido em reais dividido pela quantidade. Se vocês somarem aqui, dá exatamente 20 funcionários. Dividindo 64.952 reais por 20 dá exatamente R$ 3.247,60, que é letra C. 16. Na primeira fase de um campeonato de xadrez, cada jogador precisaria jogar com cada outro jogador, o que dá 325 partidas. Um jogando com o outro. A joga com B, B joga com A, é a mesma. Portanto, eu tenho um probleminha de contagem, onde a ordem dos participantes não implica em outra partida. Antes do início do campeonato, um dos jogadores desistiu de participar do campeonato. Logo, os demais, ou seja, a outra situação, um deles desistindo, quantas partidas ocorreram? Então, vejam, para achar o número de participantes, eu vou utilizar 325 partidas. Como as partidas A vezes B é igual a B vezes A, eu tenho um exercício de contagem na qual utilizamos as combinações simples. Combinação de N por P, N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial, onde o N representa o total de jogadores que nós queremos saber e P, o número de jogadores em cada partida, que no caso aqui é 2. Então, o total de partidas, 325. Então, tenho combinação de N por 2, N fatorial, dividido por 2 fatorial,
n menos 2 fatorial igual a 325. Desenvolvendo n fatorial, eu tenho n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. 2 fatorial é 2 dividido por n menos 2. Simplifica aqui n menos 2 fatorial. Passa o 2 já multiplicando aqui. Eu tenho exatamente, então, n quadrado menos n igual a 650. Passando esse 650 para o primeiro membro, eu tenho uma equação do segundo grau completa. N quadrado menos n menos 650 igual a 0. Tira o delta, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse menos com esse menos dá mais, então dá 1.200 mais 1, 2.600 mais 1, 2.601, cuja raiz quadrada é 51. Aplicando a forma de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, igual a 2 dividido por a. Portanto, temos 1 mais ou menos 51 dividido por 2. 1 mais 51 dividido por 2. 52 dividido por 2, 26. O outro valor da negativo excluído. Portanto, inicialmente nós temos 26 participantes que deram 325 partidas. Como um deles desistiu, temos 25 participantes. Quantas partidas teremos? Então, n agora é 25. Como cada jogador joga com o outro, então o P, no caso aqui, é 2. Então, a combinação de 25, 2 a 2. 25 fatorial, 2 fatorial, 25 menos 2 fatorial. Aqui dá 23 fatorial, desenvolve o 25 fatorial, 25, 24, 23 fatorial, dividido por 2 vezes 23 fatorial. Corta, 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 25 vezes 12, 300 partidas. Exatamente letra D. 17. Um produto B tem o preço de venda correspondente à terça parte do preço de venda de A. Então, B depende do preço de A. Cláudio comprou 5 produtos A, 4 produtos B, pagando R$ 60,80. Maria comprou 3 unidades de A, 5 de B. Quanto que ela pagou? Então, vamos primeiramente saber qual o preço do produto A, qual o produto do B, utilizando esta primeira informação, que o produto A corresponde a 1/3 de B. Então, veja, B é 1/3 de A. B custa B. A, 1/3 de A. Desculpa, B é 1/3 de A. Cláudio comprou 5 de A. Então, 5 de A. Mais 4 de B. Só que B custa 1/3 de A. Já vou substituir. Então, 4, 1/3 de A, dá um total de R$ 60,80. O mínimo aqui é 3, então vai ficar assim. 15A mais 4A, 182 vezes 182,40, que é exatamente R$ 30,80 vezes 3. Corta o denominador comum. Isso aqui dá 19A igual a R$ 182,40. Então, A custa R$ 182,40 dividido por 19. Então, o produto A custa R$ 9,60. Por sua vez, B é
a terça parte de R$ 9,60. Dividindo R$ 9,60 por 3, eu tenho R$ 3,20. Eu já tenho o preço do produto A, do produto B, dá para calcular quanto Maria gastou. Ela comprou 3 produtos A, que custa R$ 9,60. 5 produtos B, que custa R$ 3,20. Isso aqui dá R$ 28,80 mais 16, corta um zero aqui, R$16, somando R$ 28,80 com R$ 16, R$ 44,80, letra E. 18. Tem-se ao todo 150 unidades de folha de papel sulfite, sendo a quinta parte de cor branca, a terça parte do restante azul e as demais amarela. Pretende-se dividir essas 150 unidades de folhas em maior número de envelopes possível, de modo que cada envelope tenha X unidades de folha branca, Y de folhas azul e Z unidades de folhas amarela, não restando folha fora dos envelopes. Nesse caso, a diferença Z menos Y é igual. Questão recorrente também, de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Lembrando, eu tenho resolvido questões da Banca Vunesp e aparece sempre questões de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, vejam, primeiro vamos calcular a quantidade de folhas de cada cor. Branca, 1/5 do total. 150 dividido por 5 dá 30. Restaram quantas? 120. Dessas 120, a terça parte é azul. 120 dividido por 3, 40. As demais são folhas da cor amarela. Então, 150, que é o total, menos 30, menos 40, 80 folhas. Então, já tenho 30 branca, 40 azul, 80 folhas amarela. Agora, vamos achar a quantidade de envelopes, que vai ser o quê? O máximo divisor comum. O maior número que divide 60, 30 e 12, que dá a quantidade de envelopes. Poderia fazer até mentalmente. Eu vou fazer o cálculo para revisar. Divide por 2 é comum. Então, vermelho. 15, 20 e 40. Divide por 2 não é comum. Preto. 15, 10, 20. Divide por 2 não é comum. 15, 5, 10. Divide por 2. 15, 5, 5. Divide por 3. Não é comum. 5, 5, 5. Divide por 5. Então, 5 é divisor comum. Então, o maior divisor comum, que representa a quantidade de envelopes, vai ser 2 vezes 5, 10 envelopes. Portanto, eu devo ter 10 envelopes para cada cor. Quantas folhas? Vejam, 30 folhas dividido por 10, 10 envelopes, 3 folhas. 40 folhas dividido por 10 envelopes, cada envelope tem 4 folhas. Esse número aqui não vou nem utilizar, porque ele está pedindo exatamente Z menos Y. Z é 80 dividido por 10, então Z é 8, Y é 4, logo Z menos Y, 8 menos 4, 4, letra B. Questão recorrente da Banca Vunesp. Questão 19.
nos últimos 20 anos, para os cargos A, B e C, uma autarquia contratou rigorosamente 2 profissionais para um cargo A cada 1 ano e meio. Ou seja, a cada 1 ano e meio contratou 2. 1 ano e meio, 3 anos, 4 e meio e assim por diante. 4 cargo B a cada 3 anos. Então, 3, 6, 9, 12, contratou 4. E 3 profissionais a cada 2 anos. Isso, ou seja, 2, 4, 6, contratar 3. C, a informação importante, 2024, essa autarquia já contratou profissionais para esses 3 cargos. Ou seja, em 2024 ele contratou quanto? 2 para o cargo A, 4 para o cargo B, 3 para o cargo C, contratou 9. É correto afirmar que o total de profissionais contratados para os cargos A, B e C somente nas vezes em que essas contratações foram efetuadas em um mesmo ano, ou seja, nos últimos anos, quando coincidiu a contratação dos 3 cargos. Então vejam, cargo A cada 1 ano e meio. Cargo B, a cada 3 anos. Cargo C, a cada 2 anos. Então, dá para concluir o raciocínio lógico que a cada 6 anos ele contrata 9 funcionários. Olha aqui, 2, 4, 6, 3, 6, 1,5, 3, 4,5 e 6. Então, a cada 6 anos ele contratou 9 funcionários. Em 2024, ele contratou 9. Agora vou retroagir. 2018, ele contratou 9. 2018 com 6 dá 2024. 2018, retroagindo 6 anos, dá 2012, 9 funcionários. 2006, 9 funcionários. Então, de 2006 a 2024 dá 18 anos. Então, no 2000 já ultrapassa, já está fora. Então, de 2026 a 2024, ele contratou quantos funcionários? 9, 36 funcionários, letra B. Questão 20. Uma das mais famosas pirâmides já construídas é a pirâmide Quéops, localizada no Egito e construída em torno de 2560 anos antes de Cristo. Trata-se de uma pirâmide de base quadrada, com quase 138 metros de altura, ocupando um volume no espaço de 2.433.400 metros cúbicos. Qual o perímetro aproximado da base? A base é exatamente um quadrado. Esta questão eu resolvi, não achei solução, mas vamos lá. A pirâmide é essa aqui, base quadrada, pirâmide regular, base quadrada. Então, essa altura aqui é exatamente 138 metros. Lembrando, o volume de uma pirâmide é área da base, que é um quadrado, vezes a altura. O quadrado tem L lado, é medida L. Portanto, a área disso aqui é lado vezes lado, L quadrado. Então, base L quadrado vezes 138, que é a altura, dá o volume, 2.433.400. Passando dividindo o 138, eu fiz aproximado com uma calculadora, 2.433.400 dividido por 138 dá aproximadamente 17.633 metros quadrados. Portanto, o lado da base é a raiz de 17.633, que dá aproximadamente 133. Vou fazer novamente, 17.633 raiz quadrada, dá 133 aproximadamente. Então,
O lado da base mede 133. Portanto, o perímetro aqui é 4 vezes 532, que dá exatamente nenhuma alternativa. Posso ter enganado, envie comentários. Não vi na internet se esta questão teve alguma contestação. Estas foram as 20 questões da banca Fundação Vunesp para o concurso das SEMAI de Piracicaba. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, continue no canal. Concursos públicos, Banca Fundação Vunesp. Colabore com o meu canal, divulgando com seus amigos as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. Se você puder, colabore clicando no link, valeu demais. Qualquer contribuição será bem-vinda de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição a chave Pix para que vocês façam a colaboração espontânea monetária. Não esqueça, nós temos na descrição 30 links de provas da Banca Fundação Vunesp. É muito importante que vocês façam o download, conheçam também as questões de língua portuguesa. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.